Mais boa tarde. Muito obrigada à Cátia por me ter convidado para estar aqui convosco. Espero estar à altura desta ilustre plateia. Vai ser difícil dizer alguma coisa de jeito depois de uma apresentação tão dinâmica, tão animada e tão bem-humorada de um tema que é tão sério. Eu sou farmacêutica e, portanto, esta coisa das drogas, que afinal são fármacos, sensibiliza-me bastante a mim, porque realmente toda a gente, quando fala em opioides, parece que tem medo e eles não mordem, são fármacos, como todos os outros. Bom, mas vamos falar de infecção. A infecção, de facto, constitui um problema, é um desafio às feridas de difícil cicatrização. Efetivamente, aquilo que sabemos é que muitas vezes as feridas estão paradas, estão estagnadas e ninguém consegue perceber muito bem porquê. E o quê? É porque temos qualquer coisa que lá está e que está a fomentar a inflamação e numa tentativa de defesa do organismo e que não deveria lá estar. Bom, mas em termos práticos, as feridas são lesões de continuidade da pele, portanto convivem com micro-organismos naturais das zonas perilesionais ou de zonas mais profundas ou, eventualmente, que vêm agarradas, entre aspas, ao agente agressor, no caso, por exemplo, de uma ferida aguda causada por uma arma branca, por hipótese. Então, o que é que nós, quando pensamos em presença de micro-organismos numa ferida, temos que pensar? Sabemos que a esterilidade não existe, não é? No mundo real nada é estéril. Nós temos que considerar que todas as feridas, estejam ou não infectadas, têm micro-organismos, portanto estão contaminadas. Podem estar colonizadas, portanto, na contaminação nós não temos nenhum problema para o hospedeiro. O hospedeiro é capaz de lidar perfeitamente com a presença dos micro-organismos. Na colonização, os micro-organismos multiplicam-se, mas mesmo assim este crescimento consegue ser contrariado pelo sistema imunitário do hospedeiro. Já na colonização crítica, nós vamos ter uma desvantagem para o hospedeiro. Portanto, os micro-organismos multiplicam-se e isso já tem efeitos no hospedeiro. Há quem chama este estadio de colonização crítica a infecção escondida ou a infecção sublaminar, portanto, infecção local. E depois temos a infecção em que já temos sinais bem clínicos de infecção e uma ferida que não cicatriza, que está parada e que está estagnada. Podemos considerar, em termos de infecção, vários níveis na preparação ou na programação do tratamento. E assim podemos considerar um nível 1, a infecção de nível 1, em que temos sinais subtis de infecção, a cicatrização vai prosseguindo normalmente, engasga. Depois, o nível 2, temos um aumento dos sinais da infecção, em que a cicatrização já não vai prosseguindo tão naturalmente, é retardada, portanto, a fase inflamatória para. Depois temos no nível 3, portanto, com nítidos sinais de infecção local, portanto, há evidência de envolvimento do tecido perilesional. E no nível 4 nós temos não só sinais de infecção local, como também sinais de infecção sistémica. E a estes níveis, esta distinção permite-nos o planear do tratamento. Bom, em relação aos sinais clínicos da infecção na ferida, eles confundem-se muitas vezes com sinais inflamatórios. A infecção confunde-se com a inflamação. Assim, verifica-se que há um atraso na cicatrização, há degradação do leito da ferida, aumentam as dimensões, a área da ferida aumenta, há um aumento ou alteração das características da dor local. Podemos ter celulite, abscessos, exudado purulento, odor, etc. Dentro da infecção da ferida, nós temos que considerar dois estratos, duas características, dois níveis. Portanto, temos, por um lado, a infecção superficial,
em que nós temos estas características que já vos disse atrás, portanto, com edema, tecido de granulação friável ou sangrante, alteração do odor, descoloração do leito da ferida, aumento ou alteração do tipo de exudado que é produzido. Portanto, esta é a infecção superficial. Mas, em situações mais graves, nós podemos ter infecção profunda, dos tecidos mais profundos. E neste caso, nós o que temos são todas as características que tínhamos na infecção, portanto, superficial, acrescidas de celulite, abscesso, fistulação e, eventualmente, crepitação. O diagnóstico de infecção em ferida é sempre clínico. Portanto, e passa por uma avaliação do doente como um todo, por uma avaliação da região à volta da ferida e, naturalmente, por uma avaliação da própria ferida. Pode-se suportar, em casos de exceção, por exame microbiológico, que deve ser feito por biópsia e, eventualmente, por aspiração, se tivermos coleções ou abscessos. Ora bem, temos que considerar na avaliação do doente, ou na avaliação holística do doente, os fatores de risco. Os fatores de risco que são, por um lado, debilitantes do doente e debilitantes do hospedeiro e que têm a ver com a diminuição da oxigenação, da perfusão, têm a ver com a diminuição da resistência da imunidade. Portanto, e estes estão relacionados com comorbilidades associadas. A diabetes é o caso mais comum que toda a gente lê e fala. A terapêutica, portanto, hoje em dia e cada vez mais nós temos fármacos que são imunossupressores, que uma das suas, ou são imunossupressores porque é essa a sua característica principal, é essa a característica que queremos aproveitar, é o caso da corticoterapia, ou são imunossupressores como têm essa característica como efeito acessório. Temos os citostáticos, radiofármacos, uma série de fármacos que são capazes de induzir imunossupressão. Depois temos fatores psicossociais, portanto, doentes que estão internados em lares com uma pobre higiene geral, que não têm hábitos de vida muito saudáveis, por exemplo, o facto de fumar. A nicotina, portanto, promove a contração dos vasos e diminui a perfusão sanguínea ao leito da ferida, retardando-a e, portanto, é um fator de agravamento para a cicatrização. Depois temos fatores relacionados com a ferida, a presença de tecido necrótico. O tecido necrótico é um meio de cultura, para os micro-organismos, portanto, temos que o retirar. Da mesma forma que os corpos estranhos, a localização da ferida, em função da localização nós vamos ter estirpes de uma determinada natureza ou predominantemente determinadas estirpes e a extensão e profundidade da ferida. Ora, como é que se faz o tratamento numa ferida infectada? Deve ter sempre uma componente de abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar e visa, primeiro, otimizar a resposta do hospedeiro. Portanto, nós temos que conseguir melhorar o doente do ponto de vista holístico. Isto realmente é complicado. Ou seja, nós temos que fomentar uma melhor oxigenação, temos que fomentar hábitos de vida saudáveis, temos que aumentar a imunidade do doente e, para isso, portanto, temos que otimizar a resposta do hospedeiro, atuando em todas as áreas que conduzem a isso. Depois, temos que, naturalmente, diminuir a carga biológica, diminuir a quantidade e a virulência dos micro-organismos que estão a trair, que estão a parar aquela ferida, naquela fase da cicatrização. E depois existem medidas gerais que têm a ver com bons hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida. Ora então, na otimização da resposta ao hospedeiro, temos que atuar sobre as comorbilidades, temos que monitorizar o doente, temos que o tratar, ele tem que ter as suas patologias acessórias ou de base devidamente controladas. Portanto, a diabetes tem que estar controlada, a anemia tem que ser tratada, um insuficiente cardíaco tem que estar perfeitamente monitorizado e tratado.
Temos que atuar nos fatores de risco, nos hábitos tabágicos, por exemplo, no estado nutricional. É muito importante a questão do estado nutricional, como vocês até melhor do que eu saberão. E isto implica também os hábitos de beber água. Beber água é muito importante e nós temos muitas vezes doentes desidratados. E procurar e tratar a infecção noutros locais que não tenham só a ver com a ferida. Porque ter uma infecção urinária, por exemplo, implica ter mais imunidade comprometida, implica ter mais bicharocos em determinado local que em determinada altura podem migrar. Portanto, temos que ter esta abordagem. E, naturalmente, diminuir a carga microbiológica em vez de bacteriana. Como sabem, as feridas crónicas essencialmente são contaminadas ou são colonizadas, falando corretamente, por bactérias, mas também podem ser por fungos, por vírus. Temos que prevenir a contaminação cruzada e a infecção futura. Isto faz-se com bons hábitos de manuseio no tratamento do doente, as luvas, os doentes infectados ficam para o fim, limpar tudo corretamente, facilitar a drenagem da ferida, otimizar o leito e, naturalmente, utilizar antimicrobianos. Depois temos medidas gerais, gestão de sintomas sistémicos como a dor, a febre, educar o doente e os cuidadores, instituir um plano terapêutico fomentando a adesão do doente à terapêutica e fomentar o apoio psicossocial. Esta questão da instituição do plano terapêutico é muito importante e é muito importante gerir as expectativas do doente e de quem lhe dá apoio. Bom, relativamente à abordagem local à ferida, o que tem que se fazer é uma limpeza, um desbridamento e terapêutica antimicrobiana local. Quando falamos em limpeza, falamos naturalmente em soluções que promovam o retirar da matéria orgânica, do lixo, entre aspas, e continua, sem dúvida, a ser uma das mais consensuais o cloreto de sódio a 0,9%, portanto o soro fisiológico. Nesta limpeza temos que ter em atenção a temperatura da solução de limpeza para não atrasar a cicatrização por força do arrefecimento, a pressão utilizada, etc, etc, etc. O desbridamento é muito importante porque a presença de matéria morta constitui um meio de cultura ao desenvolvimento bacteriano. Depois, a terapêutica antimicrobiana local. Ora, quando escolhemos um penso, eu não gosto muito de falar em pensos, gosto mais de falar em matrizes ou materiais, porque efetivamente o penso é um conceito clássico, mas é uma matriz que tem qualquer coisa. Hoje em dia estou-me a lembrar, por exemplo, do cadexómero de iodo. Não é um penso no sentido tradicional, é uma matriz, é um material que tem incorporado um antisséptico com capacidades antimicrobianas. Ora, quando nós falamos na seleção de um antimicrobiano tópico, temos que pensar em duas grandes coisas, em duas grandes características. Por um lado, o agente antimicrobiano que vamos incorporar no material, por outro lado, o tipo de penso. O penso é o suporte. Então, relativamente ao agente, ele deve ser o mais específico possível para a flora microbiana que temos na ferida. Deve ser eficaz, temos que atender à citotoxicidade. Portanto, nós temos um agente que seja capaz de matar, de inibir a multiplicação dos micro-organismos na ferida, mas que seja o menos tóxico possível para as células circundantes. Temos que atender ao potencial para selecionar estirpes resistentes. Isto também é muito importante. Cada vez nós temos mais resistências e este é um problema certamente que as gerações vindouras nos vão cobrar. Nós estamos a criar estirpes resistentes por força da má utilização dos antimicrobianos. Depois temos que atender aos fenómenos de alergenicidade. Sabemos que existem substâncias químicas que são mais indutoras de se causar alergia, mas na verdade isto tem muito a ver com o próprio doente, tem a ver com as características e com o seu fundo enzimático, tem a ver com cada um de nós, que tem mais propensão para interagir face a uma determinada substância do que a outra. Depois, em relação ao penso, que é a matriz, é o suporte que leva o antimicrobiano, portanto,
Portanto, convém que ele tenha capacidade de absorção ajustada àquela ferida, que tenha conformabilidade, que seja capaz de gerir o exudado e que tenha alguma capacidade de gestão da dor. Bom, então, na seleção do penso ou do material com antimicrobiano, temos que considerá-lo adaptado à forma da ferida, à gestão do exudado, à localização da ferida, portanto, se for uma ferida na região sacra ou no calcâneo, à segurança do produto e podemos considerar, noutros fatores, a salvaguarda das expectativas não só do doente, mas também de quem o cuida. Bom, então, como é que escolhemos, como é que fazemos o nosso plano terapêutico com antimicrobiano? Se nós tivermos uma ferida contaminada ou colonizada, naturalmente que não precisamos de antimicrobiano, portanto, o hospedeiro está-se a defender sozinho. A partir do momento em que temos uma infecção local ou uma colonização crítica, aqui sim, nós precisamos de ter uma arma, porque o hospedeiro sozinho já não está a conseguir resistir face à virulência ou face ao número de agentes, de micro-organismos em presença, então nós temos que atuar e temos que lhe dar uma ajuda utilizando um antimicrobiano local. Por outro lado, se tivermos uma infecção declaradamente sistémica, então quer dizer que já temos, quando falamos no contínuo da infecção, já temos uma infecção profunda. E neste caso, o antimicrobiano local não basta e precisamos de associar um antimicrobiano sistémico, por via oral ou endovenosa, consoante a gravidade. Bom, então, na fase 1 sem antimicrobiano, na 2 com antimicrobianos tópicos e na 3 temos que associar os dois tipos de, portanto, aporte terapêutico. Ora bem, os antimicrobianos tópicos desempenham um papel no tratamento das feridas com elevada carga bacteriana. A importância de escolher o penso adequado é fundamental. Devemos nos afastar das contraindicações do produto, usar pensos de antissético somente quando houver infecção local e o doente tem que ser permanentemente monitorizado. O que é que nós temos em matéria de antimicrobianos locais? Portanto, os antimicrobianos, como todos sabem, podem ser antissépticos ou antibióticos. No caso dos antimicrobianos locais, do que eu vou falar é aquilo que eu defendo, é a utilização de antissépticos veiculados em pensos. E começamos pelo iodo. O iodo que existe em Portugal, comercializado na forma de pensos com iodóforos ou de cadexómero de iodo, o que faz, em qualquer um dos casos, é libertar para a ferida o anião iodo, ou seja, o imenos, o iodeto. E o iodeto é capaz de se ligar de forma irreversível às proteínas e oxidá-las. Oxidando-as, altera e inibe a multiplicação bacteriana e, portanto, torna-se um bactericida. Tem um espectro de ação muito vasto, atua sobre bactérias, fungos e protozoários e, naturalmente, tem algumas contraindicações, doentes com patologia da tiroide, etc. Portanto, tem que haver alguma monitorização. A prata é um elemento, é um alcalino terroso, portanto é um metal, ocupa o 47º lugar na tabela periódica e também atua ionicamente, portanto a prata para atuar também tem que estar na forma aniónica, só que neste caso é um íon positivo, é um catião, é o Ag+, que se vai fixar às proteínas portanto, da parede bacteriana, dos ribossomas, e vai alterar completamente a estrutura da bactéria. E ao alterá-la, evita que ela impede a sua multiplicação e portanto, a sua divisão celular. Tem um espectro de ação também bastante vasto, como ali tem escrito. E em relação à prata, nós temos no nosso mercado várias formas de disponibilização de prata em penso. Temos formas combinadas com carvão ativado, que permitem, portanto, a absorção das moléculas responsáveis pelo mau odor.
Temos associações com alginato, com carboximetilcelulose, com alginato, já disse. Até temos associações de alginatos e carboximetilcelulose, tudo no mesmo penso. Temos associações com espumas. Portanto, os pensos com prata podem atuar de diversas formas, eles podem ter a prata dentro do penso e a prata em contacto com a ferida ser libertada para o leito da ferida, ou podem ter a prata ligada ao penso e a prata nunca sai, portanto, nunca se liberta da matriz, há contacto com os micro-organismos porque estes são absorvidos e o eixo-dado, ao ser absorvido, contacta diretamente com a prata que está no penso. Portanto, esta segunda vertente não é muito boa, não é a mais indicada se tivermos infecções profundas, porque a prata acaba por nunca chegar à parte profunda da ferida. A polihexanida é outro elemento que podemos utilizar no tratamento local de feridas. A polihexanida é uma substância muito inócua, é usada em muitas formulações para bebês, portanto, e tem uma forma de interação eletrostática. Vocês estão-se a lembrar, com certeza, da biologia. Portanto, nós temos a parede bacteriana e os fosfolípidos da parede bacteriana que têm cargas alternadas, mais, menos, mais, menos. A molécula de polihexanida estendida no espaço também tem cargas mais, menos, mais, menos, mais, menos, e, portanto, o que vai acontecer é uma atração entre as cargas positivas dos fosfolípidos da parede da bactéria com as cargas negativas da polihexanida, de maneira a que a bactéria fica toda desconformatada e assim é inibido a sua multiplicação. Portanto, a polihexanida existe na forma de gel ou na forma de fibras de celulose impregnadas com o princípio ativo. O mel. O mel é outra das substâncias, aliás, das mais antigas, a par da prata, que tem sido usada no tratamento de feridas. Em todos os registros históricos nós encontramos referências ao mel. E como é que o mel atua? O mel atua porque tem uma proteína que está inativada e que em contacto com o eixo-dado da ferida se vai ativar e vai começar a atuar. Portanto, é a glucose oxidase. Esta enzima transforma a glucose em ácido glucónico e peróxido de hidrogênio, a vulgar água oxigenada, e vai fazê-lo numa concentração de água oxigenada muito baixa, tão baixa que não danifica os tecidos, e vai fazê-la de forma progressiva ao longo do tempo. Eu costumo dizer que os antimicrobianos locais têm que atuar como os comprimidos de libertação prolongada. Portanto, nós colocamos um antimicrobiano num penso, numa ferida, e o princípio ativo tem que se ir libertando ao longo do tempo de forma consistente, de modo a que nós saibamos em cada instante qual é o teor em princípio ativo que está a ser libertado. Porque só assim conseguimos monitorizar, tal e qual como um antibiótico sistémico. Quando um doente faz um comprimido de ciprofloxacina, nós temos que saber que em determinado momento, ao passado não sei quanto tempo, ele vai ter na circulação sanguínea X miligramas de ciprofloxacina. Com o tratamento local das feridas, o que se pretende é o mesmo. Daí que seja advogada a utilização destas matrizes, pensos, materiais, o que lhe quiserem chamar, que libertem de forma prolongada e monitorizada, consistente ao longo do tempo, daquela concentração padronizada do antimicrobiano ou do antisséptico. Bom, depois temos os ácidos gordos esterificados e também estes vão atuar por cargas. Portanto, eles têm características hidrófobas, entre aspas, têm medo da água, e vão agarrar-se, vão absorver as partes hidrófobas dos micro-organismos. Portanto, faz-se uma ligação física por força dessa atração de hidrofobicidade. E é assim que vão, no fundo, é como se eles absorvessem os micro-organismos quando contactam com a ferida. São bacteriostáticos, naturalmente.
Os antimicrobianos, a utilização dos antimicrobianos locais existe em monitorização, portanto, a sua utilização tem que ser permanentemente vigiada, tem que se fazer a mudança do penso, limpar entre cada mudança, portanto, cada vez que se tira o penso e muda, a ferida deve ser bem limpa, bem avaliada, e não se preconiza a utilização por mais de 2 semanas. Claro que isto, se não forem 14 dias ou 17, isso depois dependerá da avaliação do momento, mas o que está preconizado são 2 semanas. E não aplicar localmente antibióticos de uso sistémico. Isto é muito importante. Tem a ver com várias causas, tem a ver com o facto de poderem causar sensibilidade, alergenicidade, etc. Mas, sobretudo, tem a ver com uma coisa, com o facto de queremos preservá-los, de querermos diminuir as resistências. Bom, então, quando falamos em infecção na ferida, podemos ter que infecção profunda e podemos ter que recorrer a antibióticos sistémicos. Se chegarmos àquele nível 4, em que temos já, portanto, infecção declaradamente sistémica, temos que optar pela utilização do antibiótico. E neste caso temos que ter muito, muito cuidado. Portanto, e justamente para evitar a resistência bacteriana. Portanto, usa-se na infecção profunda e sempre associado a antimicrobianos locais. O que se preconiza é a utilização da amoxicilina com ácido clavulânico ou cefalosporinas de primeira e segunda geração em primeira linha. Nas infecções recorrentes pode-se recorrer a uma quinolona. Nas situações mais complexas ou dúbias, portanto, pode-se consultar um elemento da Comissão de Prevenção e no Programa de Prevenção e Controlo da Infecção e Resistência ao Antibiótico. A minha enfermeira da qualidade de controlo de infecção ia ficar contente por eu dizer isto. E pronto, existem também orientações para feridas mais específicas. A infecção do pé diabético, a Direção-Geral de Saúde tem uma orientação só para isso que podem consultar. Bom, então, a estratégia a adotar no tratamento da ferida infectada, fornecer um ambiente favorável, promova a rápida cicatrização, minimizar a utilização de antimicrobianos, usar apropriadamente os antimicrobianos e restringir a utilização de agentes sistémicos às situações em que estão especificamente indicados. Eu queria-vos só dizer que esta apresentação foi feita muito à base de um trabalho da Direção-Geral de Saúde, uma orientação sobre o tratamento da ferida infectada, que está para sair e que foi feita por um grupo de pessoas na qual eu me incluo. Obrigada.